Olá, aluno da turma ATS16, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 18ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave e hoje nós iremos falar sobre hemodiálise em UTI. Então eu estou entrando aí nessa aula com o conceito de hemodiálise, como é realizada a hemodiálise, os cuidados pré, trans e pós-procedimentos de hemodiálise. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Hemodiálise em UTI. Hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. Então, através de uma fístula de membros superiores, de um catéter em específico, essa máquina é conectada àquela fístula ou aquele catéter do paciente, e ele faz esse processo de filtragem. Então, ele retira parte do sangue do paciente, a máquina filtra e esse sangue filtrado volta ao paciente. Então, retira mais uma porção de sangue, filtra e volta para o paciente. Retira, filtra e volta para o paciente, tá? Pacientes que fazem procedimentos de hemodiálise, normalmente eles fazem aí 2 ou 3 vezes na semana, E quando se trata de UTI, uma própria equipe de hemodiálise vai até beira-leito e realiza esse processo de hemodiálise no paciente, bom? O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Então, quando o rim já não está na sua funcionalidade adequada, o paciente vai retendo muito líquido e muito sal, muito sódio, E aí, essa máquina justamente vai fazer o papel do rim na questão de filtrar, as coisas boas, os resíduos ser eliminado aí, tá bom? Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. Na hemodiálise, a máquina recebe o sangue do paciente por um acesso vascular, que pode ser um catéter ou uma fístula arteriovenosa, e depois é impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise, que é o dialisador. Então, dentro da máquina de hemodiálise, existe um dialisador que nada mais é que um filtro. E é esse filtro que faz a separação desses resíduos tóxicos de líquido, de sódio, e aí realiza o filtro do que deve retornar ao paciente de forma adequada, o sangue, digamos que limpo, dialisado, No dialisador, o sangue é exposto à solução de diálise através de uma membrana semipermeável que retira o líquido e as toxinas em excesso e devolve o sangue limpo para o paciente pelo acesso vascular. Então, deixei aí para vocês o exemplo, um desenho de uma máquina de hemodiálise, que o fluxo ele sai do paciente, o fluxo sanguíneo, ele vai para a máquina, aí tem o dialisador que faz o filtro e aí depois ele retorna esse fluxo sanguíneo ao paciente, tá? Indicação: a hemodiálise está indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica grave. A hemodiálise em UTI é indicada para indivíduos que apresentem estados graves de descompensação hidroeletrolítica e edema pulmonar, além de estágios avançados de uremia que, se não tratados imediatamente, podem levar à morte. A UTI, por ser um ambiente propício a infecções, exige a utilização de técnicas assépticas em todos os cuidados, como cateterizações, venopunções, curativos, aspiração traqueal, manutenção de fístula, entre outros, evitando infecções. Tanto que a equipe de hemodiálise, que realiza esse procedimento em pacientes internados na UTI, eles precisam ficar o tempo todo da hemodiálise do lado desse paciente, tá? É realizado toda uma técnica, esses profissionais são capacitados para manuseio dessa máquina de hemodiálise,
E aí o profissional ele fica atento a toda circunstância, né? A todo possível fora do parâmetro que esse paciente possa desenvolver, tá? É de extrema importância a atuação da enfermagem na supervisão e desenvolvimento dessas práticas, na monitorização do paciente, que é o estado geral e valores hemodinâmicos, e na detecção e prevenção de possíveis complicações, além do monitoramento do equipamento de hemodiálise e treinamento. Então, como eu falei para vocês, os profissionais que manuseiam essa máquina, elas passam aí por todo um treinamento, tá? Tanto treinamento de manuseio da própria máquina, como treinamento de possíveis intercorrências que pode acontecer com esse paciente durante o procedimento de hemodiálise, tá? O técnico de enfermagem é responsável pela execução da prescrição médica e de enfermagem, com vistas a oferecer assistência ao paciente renal em hemodiálise, proporcionando um tratamento individualizado, seguro e eficiente. O técnico deve proporcionar, através de uma assistência, higiene, conforto na instalação, monitorização e retirada do paciente da máquina, onde realiza tratamento hemodialítico, visando uma assistência humanizada, atendendo ao paciente de modo integral. Para o manuseio da máquina de hemodiálise, é necessário que o profissional seja capacitado para tal. Cuidados de enfermagem na hemodiálise, isso é um cuidado geral, tá bom? Manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, é por isso que é tão importante ter o balanço hídrico muito bem registrado e calculado, né? Seja aí no impresso próprio ou na anotação de enfermagem. Ingestão nutricional adequada, preservação de acesso vascular, redução de fadiga, diminuição de déficit de conhecimento sobre a doença e fornecimento de apoio emocional. Agora, os cuidados específicos na hemodiálise, tá? Antes da sessão, então antes de iniciar o processo de hemodiálise, verificar os sinais vitais e o peso do paciente, justamente para fazer o balanço hídrico, tá? Esvaziar a bexiga e medir a diurese, também ajuda lá no balanço hídrico. Verificar quais os medicamentos o paciente está fazendo uso e administrar a medicação prescrita conforme solicitado. Cuidados de enfermagem na hemodiálise após a sessão. Fazer curativo compressivo na região da fístula, então depois que foi desconectado a máquina do paciente, né, é necessário fazer um curativo compressivo. Às vezes até esse profissional precisa fazer compressivo com a própria mão, né, por uns 5 minutos, porque pode correr o risco de sangramento, tá? Pesar o paciente, verificar sinais vitais, administrar medicação prescrita conforme solicitado, orientar o paciente a não pegar peso com o braço da incisão, não aferir a PA ou administrar medicação neste membro. Valorizar as queixas dos pacientes, limpar e desinfectar o aparelho dialisador, tá? É claro que o paciente que muitas vezes está internado em UTI, ele está aí sob ventilação mecânica, sob sedação, né? Mas mesmo assim é realizado os cuidados mínimos, né? Às vezes o paciente ele precisa ser pesado 1, 2 vezes na semana. Então no setor de UTI eles têm como se fosse um guincho, né? Que vai até beira-leito, coloca aquele suporte embaixo do paciente e esse guincho levanta o paciente para fazer a pesagem dele, né? Isso tudo aí também para entrar na questão do balanço hídrico, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né? E em breve eu volto aí com a nossa 19ª aula, tá? E aí a gente vai falando, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, alguma questão do tipo, pode me deixar via portal, que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijo pra vocês!